Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Obrigado, Felipe. Mateus, capítulo 17. Eu quero ler com você a partir do verso 24. Mateus 17, 24. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. Entretanto, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira ali o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estaster. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aleluia. Pai, que a tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é rica, nos alcance de uma forma muito especial esta noite. Quebra todas as cadeias, todos os enganos, todo o sofisma na nossa mente, que possamos compreender esta noite a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor libere sobre nós uma bênção, Senhor. Libere sobre nós entendimento, para que possamos nos apossarmos de tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Eu te louvo, eu te agradeço e libero sobre os teus filhos uma unção de sabedoria e graça, no nome poderoso de Jesus. Amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero nessa noite falar sobre o tema: Deus vai fazer um milagre financeiro sobre a sua vida. Diga isso para teu irmão, diga assim: Deus vai fazer um milagre financeiro na sua vida. Amém? Quantos recebem isso? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, existem cobranças que nos são impostas. E aqui nós estamos diante disso. Esse imposto aqui era cobrado para todo homem que fazia 20 anos. Isso está lá estabelecido em Êxodo, capítulo 30, a partir do verso 13. Então, quando um homem fazia 20 anos, ele tinha que pagar no templo 2 dracmas, que anualmente, então, que era conhecido também como oferta ossada ou oferta de primícia. Então, todo ano, ele, a partir dos 20 anos, ele tinha que pagar esse imposto. Por isso, Jesus manda Pedro pescar um peixe e tirar um estaster. Um estaster era uma moeda que valia 4 dracmas. Então, ele disse: se você pagar por mim e por ti, você vai pegar uma moeda que vale 4 e você vai pagar os 2 impostos, o meu e o seu. Então, esse imposto, essa cobrança era imposta. E Jesus precisava, pagar, eles estavam cobrando. E Jesus se dispõe a pagar ao templo aquilo que eles cobravam. Eu fico pensando que Jesus vai dizer a Pedro: nós não precisávamos pagar isso, porque nós somos sacerdotes, e Jesus era o sumo sacerdote, então ele era filho, e ele não precisava pagar. Mas ele disse: para que não haja escândalo, nós vamos pagar. E aí ele paga. Nós vivemos em uma sociedade assim, isso é uma realidade no mundo inteiro. Nós pagamos
coisas que nos são impostas. Eu estou falando aqui de cobranças, não estou falando de dívida que você fez. Eu estou falando de cobranças que lhe foram impostas, como o IPTU, como os impostos que o nosso irmão Paulo citou aqui. Quando você vai registrar um CNPJ, você precisa paga cartório, depois você paga ao Estado, você paga a Prefeitura, você paga Estado estadual, federal, dependendo do seu negócio, você paga a licença, você paga a vigilância sanitária, e você vai no meio ambiente, dependendo do que você trabalha. Então são impostos que são colocados sobre você, cobranças que são colocadas sobre você. E nem sempre essas cobranças, elas são justas, mas você tem que conviver com isso. E às vezes nós vamos abrir um negócio e nós não temos noção disso, não temos noção dessas coisas que às vezes precisamos pagar, e nos encontramos às vezes em uma situação difícil. Eu me lembro que uma vez eu fui comprar um imóvel e estava ali com o dinheiro contadinho já para a entrada, tudo direitinho, tudo acertado. E aí de repente o corretor diz: agora só precisa pagar X, e esse é cobrado pela prefeitura, e o documento só sai se o senhor pagar esse valor. E eu confesso aos irmãos que o valor que eles estavam me cobrando não estava nos meus cálculos, porque era muito além do que eu imaginava. Então, se você vai comprar um imóvel, você paga imposto. Se você trabalha, declara renda, segundo alguns economistas, eles dizem que nós pagamos hoje uma média de 5 meses de trabalho, só de imposto. Então você trabalha 12 meses, 5 dos 12 meses que você trabalhou, você paga de imposto ao governo. E você não tem como reclamar disso, porque ele é imposto. Isso lhe é obrigado, você é obrigado a fazer. E então Jesus, ele vai se deparar com essa realidade. Jesus está sendo obrigado a pagar. E pela primeira vez, e a única vez, com nada que eu me lembre na Bíblia, Jesus faz um milagre para ele. Jesus nunca fez nenhum milagre que ele fosse favorecido. Todos os milagres que Jesus fez era para favorecer alguém. Mas esse daqui, Jesus diz: paga por você e paga por mim. Pela primeira vez, Jesus estava fazendo um milagre que ele seria diretamente beneficiado. E aí nós vamos aprender aqui algumas coisas poderosas sobre isso. Nós que somos empreendedores, que precisamos pagar impostos que nos são cobrados, cobranças que nos são feitas, e talvez você esteja enrolado com isso, mas nesta noite Jesus quer trazer para você uma bênção, um milagre em nome de Jesus. Existem cobranças que não são justas, que nos é impostas. Jesus, ele não concordava, mas nos ensina a pagar. Não é porque você não concorda que você não vai pagar. Aí nós encontramos muitos filhos de Deus enrolados, com um nome mais sujo do que e dentro de uma dívida que não tem fim, porque as dívidas de impostos, eu estava conversando com a contadora da nossa igreja, e ela estava me orientando algumas coisas, e ela dizia: olha, pastor, o senhor tem que aprender isso, que dívida de imposto, dívida com o Estado não acaba nunca. Pode passar 20 anos, o senhor vai estar sempre devendo, ou o senhor paga, ou o senhor vai ser um eterno devedor. Quando o senhor cai na malha lá do governo, acabou. O senhor tem que pagar. Eu disse: misericórdia. Misericórdia com isso. E às vezes a gente não concorda. Por exemplo, você concorda com isso? Trabalhar 5 meses para pagar um imposto? Não concorda, mas você tem que pagar. E Jesus, ele vai nos ensinar isso. Precisamos pagar.
Eu estava conversando essa semana com o pastor Alex, a semana passada, sobre isso, sobre os impostos que nos são cobrados, né? Como fazer, alguns mecanismos que alguns empresários usam. E eu perguntei a ele: Alex, será que a gente poderia dar uma aula sobre isso, trazer isso? Ele disse: seria bom, seria interessante. Então nós vamos trazer aqui para vocês uma aula só sobre isso. Como você lidar com esses impostos, como você usar mecanismos que vão diminuir esses impostos. Isso não é errado, você usar alguns mecanismos que você pague um imposto menor. Você não pode sonegar, roubar, mas você pode usar mecanismo que tire de você o peso de um imposto. Vocês estão entendendo? Então Jesus, ele não concordava, mas ele disse: eu preciso pagar. Embora você não concorde, você precisa pagar. Eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando, por exemplo, de taxa de esgoto. Às vezes não tem nem esgoto na rua, mas você tem que pagar. Está lá no seu recibo de luz. E às vezes a taxa de esgoto é maior do que o que você consome de energia. Você não concorda, mas você precisa pagar. Vejo muita gente brigando, por exemplo, por causa de pedágio. Você tem que pagar pedágio. Para poder o seu carro passar pela estrada, você precisa pagar o pedágio. E aí alguns dizem assim: mas cadê o meu direito de ir e vir? O direito à liberdade? Aí o cara do pedágio disse: não, eu não estou tirando o seu direito de ir e vir. Eu só estou dizendo que o seu carro não pode passar, mas se você quiser deixar ele aí, você vai andando. Eu não estou cobrando você, estou cobrando o seu carro. Não é a você que eu estou cobrando. E aí é uma discussão sem fim. A questão é: se você não pagar, você não passa. Então, é justo? Não é justo? Essa é uma discussão sem fim. Jesus diz a Pedro: não vamos entrar nessa discussão. Não vamos entrar nisso aí, porque isso não vai acabar nunca. Ele diz: por acaso nós deveríamos pagar isso? Pedro diz: não deveríamos, mas vamos pagar. Então, talvez estejam cobrando coisas a você que não pareça justa, não é justo, não é o mais certo, não é o mais correto, mas você tem que pagar. Eu me lembro quando eu me formei em enfermagem, eu tinha que pagar a Corém. E se você não paga, os caras entram na justiça, podem tomar até os seus bens. Para você exercer uma profissão, você precisa pagar ao conselho ligado a essa profissão. O médico tem que pagar a CREMEB, o advogado tem que pagar a OAB, o engenheiro tem que pagar o CREA, e aí vai. Cada um vai pagando aí os seus tributos, que lhes são impostos. Não é uma dívida que você fez, não é algo que você foi lá e gerou, é algo que impuseram sobre você. E quando nós entramos nessa área, quando nós nos tornamos empreendedores, nós somos taxados, nós somos cobrados por coisas que talvez não seja tão justa, mas você é cobrado. E Jesus disse: é preciso pagar. E aí nós pensamos que Deus, Ele está alheio a isso, que Ele não está vendo isso. Por que eu estou trazendo isso hoje? Porque hoje eu quero liberar sobre você uma palavra de bênção, uma palavra profética, e quero liberar sobre você uma bênção para que você possa, conseguir passar por esses entraves que às vezes são colocados na sua vida. Então eu quero orar por você, profetizar e te abençoar, e dizer a você que essas cobranças que lhe são impostas, Jesus está vendo, Jesus sabe, e Ele está pronto para te abençoar. Você não está só nisso. Quando o povo de Israel vai escolher um rei, Deus chama a atenção do povo dizendo: vocês querem um rei? Então eu vou dizer a vocês o que o rei vai fazer.
E aí ele começa a descrever quanto o rei custaria para o povo de Israel. Ele diz, ele vai tomar seus filhos, vai fazer suas mulheres de empregadas, vai fazer seus filhos de empregados, ele vai tomar a propriedade de vocês, ele vai taxar a propriedade de vocês, vocês terão que viver em função dele. E Deus começa então a colocar o que seria isso. E ele diz, se vocês preferem viver assim, então que vivam assim. Mas vocês vão me clamar, e vão orar, e vão pedir, e eu não vou ouvir vocês. E aí, isso entra na lei, na maldição da lei. Por isso Jesus agora vai sim confrontar com um imposto, para que possa então quebrar essa maldição que lhe foi imposta. Amém? Porque assim, toda cobrança que me foi imposta, Jesus tem um milagre para a minha vida. Dá um aplauso forte. Eu já vi vários empreendedores fecharem as portas, alguns serem intimados pela Receita Federal, outros serem perseguidos pela Polícia Federal por conta dos impostos. Então Jesus, ele está te dizendo, eu sei de tudo isso, e eu quebro essa maldição sobre tua vida, e eu estou aqui para te abençoar. Amém? Diga assim, Jesus vai abrir portas para que essas cobranças sejam pagas. Aleluia, glória a Deus. Dá um aplauso forte ao Senhor. A segunda coisa que Jesus vai fazer, ele vai usar a sua habilidade para que você possa vencer, para que você possa pagar. O que você sabe fazer? Pedro, ele era pescador, essa era a habilidade dele. E a Bíblia diz que Pedro, ele trabalhava nessa área, ele tinha sócios. Então Pedro tinha um comércio de pesca, e ele tinha sócios, mas ele larga tudo, ele larga o seu trabalho, ele larga o seu ofício de pescador, ele larga a sua empresa para ser servo do Deus Altíssimo. Mas ele era um homem hábil nessa área, ele tinha habilidades como profissional. E aí quando aparece a cobrança dos impostos, Deus, Jesus Cristo, vai acionar a habilidade de Pedro para que possa pagar o imposto. Eu quero declarar esta noite que Deus vai usar a sua habilidade para pagar o que lhe é cobrado. Deus vai multiplicar, e Deus vai te dar habilidade, sabedoria, para que você possa ter o suficiente para pagar o que lhe é cobrado. O que Deus faz com Pedro? O que você sabe fazer? O que você sabe lidar? É exatamente nesse caminho que Deus vai abrir, dentro da sua habilidade. Ele vai te prosperar dentro da sua habilidade. Você pode receber isso? Amém? Estava ouvindo alguns empresários e eles diziam: a gente faz tudo certo, mas nada do que a gente faz garante que nós iremos prosperar, que nós iremos ganhar mais do que os outros, ou que nós vamos nos dar bem naquilo que fazemos. Fazemos tudo certo, mas tem um momento em que Deus entra, um momento em que Deus toca a mão dele, e é esse momento que dá uma guinada na nossa vida, dá uma virada na nossa vida. E
as coisas melhoram. E às vezes isso é tão, sabe, tão sublime, tão poderoso e tão sutil, esse toque de Deus, que a gente às vezes nem sabe quando foi, que dia foi, que hora foi. A gente só sabe que Ele fez. Como foi que eu me tornei um grande empresário? Como foi que essa igreja se tornou desse tamanho? Quando foi? Como foi? E aí a gente tem toda uma história por trás disso. Mas teve um dia que Deus tocou, pá, e fez com que encontrássemos na boca do peixe a moeda que mudaria a nossa vida. Que Ele associou o seu poder, a sua graça, o seu favor com a nossa habilidade. Você crê nisso? Você precisa entender que chega um momento que Deus vai fazer isso. A palavra de Deus vai dizer que toda riqueza vem de Deus. Toda riqueza. Tanto a riqueza do ímpio como a riqueza do justo vem de Deus. É Deus quem enriquece. Ninguém se tornou rico sem que Deus permitisse que se tornasse rico. Ninguém se tornou rico só com seus esforços. Todo mundo que se tornou rico, é o que eu estou falando de riqueza, se fez rico porque Deus, em um determinado momento, Ele liberou. Mas Eclesiastes, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: existem pessoas que Deus deu riqueza e a sua riqueza não acrescentou dores. Ele deu riqueza, mas Ele deu uma riqueza com grandeza, uma riqueza com saúde, uma riqueza com alegria, uma riqueza com a sua presença, com a sua bênção. E esse homem é bem-aventurado, ele é feliz. Mas existem aqueles a quem Deus deu riqueza e Ele acrescentou dor, porque não tem entre ele e Deus um vínculo, não tem entre ele e Deus a proteção, a cobertura que ele precisa. E aí a grande diferença é a continuação disso, porque eu posso até me tornar rico na minha força, mas existe a minha descendência. A minha descendência precisa levar sobre ela aquilo que Deus me deu. Então Deus, Ele não só abençoa a mim, mas Ele abençoa a minha descendência. Quando eu não tenho essa aliança com Deus, então eu não tenho aliança da bênção da descendência. E aí dentro da habilidade de Pedro, Deus dá a ele o que ele precisava para pagar o seu imposto e para pagar o imposto que era cobrado de Jesus. Eu quero liberar sobre a tua vida essa palavra profética. Deus vai liberar sobre a tua vida uma unção, e dentro da sua habilidade o Senhor vai multiplicar tudo o que você tem, para você ser abençoado e abençoar outras pessoas. Recebe em nome de Jesus. Dá um aplauso forte ao Senhor. A terceira coisa que precisamos compreender, porque Deus vai pagar as nossas dívidas, ou as nossas cobranças aqui, no caso são cobranças. Tem um peixe na praia. Diga assim, teu irmão, tem um peixe lá na praia. Diga de novo a ele, tem um peixe lá na praia. Aleluia. Eu quero que você entenda que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Às vezes nós achamos que o caminho é esse aqui. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou prosperar, o meu negócio vai dar certo, porque é esse caminho aqui. E aí Deus entra no negócio
e ele te aponta um caminho tão diferente, e às vezes tão estranho daquilo que você imaginava, que você fica sem entender o que é isso que está acontecendo. E eu quero que você compreenda isso. Deus tem um caminho diferente. Eu acho que quando Pedro entrou naquela casa, ele imaginava que Jesus ia chamar Judas, que era o tesoureiro, ia dizer: Judas, traz aí os dracmas para nós pagarmos aqui os impostos. Ou se não, dizer a Pedro: Pedro, vai atrás de Judas aí, procura Judas, onde é que ele está, para que ele possa te dar o dinheiro para pagar os nossos impostos. Jesus diz a Pedro: vai lá, pega um anzol e pesca um peixe. E quando você pegar o peixe, você vai encontrar na boca desse peixe uma moeda, é o primeiro. E aí você vai voltar e vai pagar os nossos impostos. Caminhos diferentes. Deus, ele tem caminhos que aos homens parecem confusos, mas são os caminhos de Deus. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar é: confie. Diga, teu irmão, assim: confie. Confie. Ele tem uma solução do tamanho do seu problema. Ele tem uma solução do tamanho do que você precisa. Ele tem a moeda que você precisa para pagar a sua cobrança. Eu quero lembrar aos irmãos algumas coisas. Por exemplo, a viúva do azeite. A mulher vai atrás do profeta e diz: meu marido está todo endividado. E o pobrezinho não aguentou a pressão, morreu. Como fazer agora? E os meus filhos estão para ser levados para pagar a dívida. Eles vão levar os meus filhos. Aí o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela diz: eu tenho só um pouco de azeite. E ele diz: isso é o suficiente. E manda ela encher as vasilhas, tomar vasilhas emprestadas e encher as vasilhas. E começa a haver uma multiplicação de azeite. Habilidade, associação com Deus, um caminho diferente. O profeta não emprestou a ela dinheiro. O profeta não deu um centavo àquela mulher. Ele apontou um caminho tão diferente, mas cheio do milagre de Deus. Aleluia. A outra mulher, ela se encontra com o profeta e ela diz: eu estou para morrer, vou comer esse bolo e vou morrer. E o profeta diz a ela: dá para mim o primeiro bolo, dá para mim, e depois que você me der o bolo, aí você come com teu filho. O azeite não vai faltar, nem a farinha. E a Bíblia diz então que essa mulher vai comer da farinha, do azeite, até que volte a chover na terra. Caminhos diferentes. Aquela mulher, ela já tinha feito as contas, já tinha chegado a uma conclusão que não tinha outro caminho a não ser o caminho da morte. Mas aí Deus entra na história dela, usa o que ela tem e multiplica, se associa com ela e aponta para ela um caminho diferente. Aleluia. Um outro homem, agora no Novo Testamento, que vai passar por essa experiência, é o próprio apóstolo Pedro. Parece que Pedro, ele vivia nessa coisa aí, acho que por ele ser empresário, ele tinha esse negócio de finanças com ele. Ele tinha essas preocupações com ele. Um dia Pedro chama Jesus à parte. Pedro gostava desses particulares com Jesus. E ele disse: Senhor, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu larguei tudo. Larguei meu trabalho, larguei minha família e estou te servindo. Agora, o que vai ser? Eu acho que Pedro ficou muito agoniado quando esses cobradores de impostos bateram. Eu acho que Pedro entrou dentro de casa branco assim, sabe? Pálido.
Aí Jesus, quando olhou para Pedro, disse: Pedro, quem é que deve pagar imposto? Jesus desconversou Pedro, desarmou Pedro. Eu acho que Pedro estava agoniado por causa dessa cobrança. E aí Pedro um dia resolve cobrar Jesus, diz assim: olha, eu larguei tudo por sua causa, estamos aí, vivendo cada dia na graça, mas eu quero saber como é que vai ser. Como é que vai ser a minha vida? Acho que ele colocou a mão assim no sactel, puxou assim e disse: olha, está igual o bolso do apóstolo, não tem nada, vazio. E aí Jesus diz a ele: Pedro, eu vou te dizer uma coisa, qualquer um que tenha deixado pai, mãe, irmão, família, amigos, por causa de mim, receberá nessa vida e na vida futura. E pronto, encerrou a conversa. Aí vamos caminhar. Jesus sustentou, o ministério de Jesus era um ministério muito próspero, irmãos. Eu pergunto aqui, quem tem dinheiro aqui para alugar um barco? Para ficar atravessando da ilha para, daqui para aí, da ilha para cá. Jesus alugava barcos, Jesus sustentava, e quando faltava ele multiplicava. Jesus não tinha dificuldade com o dinheiro. Judas roubava Jesus, Jesus nem processou ele, nem deu ele justa causa por isso. Então, enquanto Jesus viveu, eles viveram sustentados no ministério de Jesus. Tanto Jesus tinha dinheiro que tinha tesoureiro. Mas quando Jesus morre, e agora os apóstolos estão reunidos, como seria agora? E aí Jesus agora vai mostrar a Pedro na prática o que ele disse quando: quem deixar pai e mãe por minha causa receberá nessa vida e na vida futura. A Bíblia diz que no livro de Atos, capítulo 4, se eu não me engano, o povo começa a trazer ofertas, muitas ofertas, e eles depositavam aonde? Nos pés dos apóstolos. Pedro nunca viu tanto dinheiro, tanta riqueza diante dos teus olhos. Então Jesus mostrou a Pedro ali do que ele estava falando. Mas o que eu acho mais interessante é que quando Pedro vê toda essa riqueza, para ele não importava mais, porque ele estava tão ligado ao reino dos céus, que para ele não importava mais essa questão de dinheiro. Ele não se preocupava mais com isso, porque ele tinha encontrado algo maior, que é o reino de Deus, que era a glória de Deus. Mas Jesus, ele nos ensina que ele é supridor das nossas necessidades, que ele está atento às nossas necessidades. Por isso ele abençoa Pedro naquele dia, e ele paga o imposto de Pedro, e ele paga o seu imposto, para nos ensinar isso, que as nossas necessidades financeiras, estou falando de necessidades financeiras, podem ser supridas por Deus Todo-Poderoso. Não só as nossas necessidades espirituais, não só curas, não só milagres, mas também as nossas necessidades financeiras, e que não devemos ter dificuldade em pedir isso a Deus, e de receber isso de Deus. Jesus faz com muita naturalidade, vai lá, pesca e paga, com muita naturalidade. Ele não ficou questionando: será que Deus vai me dar? Será que eu mereço? Será que Deus vai se importar porque estão me cobrando? Não, com muita naturalidade, Jesus ensinou a Pedro: o que você precisar, coloca diante de mim, que eu sou suficiente para resolver. Do que você precisa do seu negócio? De quanto você precisa? De quanto você precisa para dar continuidade, para manter seu negócio, para dar um up? De quanto você precisa? Quantos impostos você ainda tem que pagar? Jesus está te dizendo: coloca diante de mim, coloca diante de mim,
Porque eu tenho uma moeda do tamanho da sua dívida. Eu tenho uma moeda do tamanho da cobrança que estão te fazendo. Você pode receber isso essa noite? Eu quero te dizer que Deus tem uma moeda para você, do tamanho da sua cobrança. Aleluia. Eu quero só concluir te dizendo isso, que a palavra staster significa fixar. Então Deus disse, de hoje em diante está determinado, está fixado. Eu vou estar com vocês para suprir vocês. Também significa instituir. Então naquele momento, Jesus estava instituindo uma bênção de Deus sobre as cobranças de impostos. Você entende isso? É importante você entender isso. Jesus estava dizendo, eu estou instituindo, porque no Velho Testamento foi instituída uma cobrança de imposto, que todo homem de 20 anos tinha que começar a pagar. E ele tinha que ter essas moedas para pagar esse imposto. Foi instituído. No Novo Testamento, Jesus vem e paga essa dívida imposta, e ele institui, ele usa o staster para dizer, eu estou instituindo agora que eu, o Senhor Jesus, sou Deus suficiente para pagar as cobranças que lhes são feitas. Vocês entenderam isso? Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Fica de pé, eu quero orar por você.